E aí pessoal, tudo bem? Jorge Bart, professor de Matemática e Raciocínio Lógico, e mais uma questão aí da prova de Juazeiro do Norte, nível superior, Mas antes da questão, vamos aí para a nossa vinheta. Pessoal, vocês já têm a questão aqui na tela de vocês. Eu vou pegar a minha folha aqui para eu ler a questão, que diz o seguinte. Questão número 26 da prova de Juazeiro do Norte, lembrando, né, que tem ainda um pessoal que vai fazer a prova aí no dia 9 agora, domingo, a prova de Juazeiro do Norte desse mês agora de junho, né, porque teve aí alguns cargos que ficaram então para o dia 9 e também teve aquela prova lá que vazou, que deu problemas. Bom, mas vamos lá, gente. Diz o seguinte, essa questão de matemática básica, tá muito comum aí nessa banca, gente. 3 plantações de cana-de-açúcar são pulverizadas por 3 aviões diferentes em horários também diferentes. O primeiro avião pulveriza de 4 em 4 horas, o segundo de 5 em 5 horas e o terceiro de 7 em 7 horas. Todos decolaram no mesmo horário. Ponto. Quantas horas depois eles decolarão juntos pela terceira vez? Cuidado, gente, tá? Eu vou chegar ali pela terceira vez, mas lembra aquele negócio que acontece, tal coisa acontece de tanto em tantas horas, a outra coisa de tanto em tantas horas, e hoje elas aconteceram juntas. Daqui a quanto tempo essas duas coisas irão acontecer novamente, simultaneamente, essas 2, 3, 4? Então, é um teste clássico de quê? Mínimo múltiplo comum. Então, como ela é uma questão de mínimo múltiplo comum, gente, já vamos tirar aqui o MMC daquelas horas ali. Então, tu tem 4, deixa um espaço, 5 e 7. Fazendo aqui a decomposição de todos esses números aqui, então o que vai dar o nosso mínimo múltiplo comum? Divide aqui por 2, aqui dá 2, aqui não dá, repete, aqui não dá, repete. Vamos por 2 de novo, aqui dá 1, aqui não dá, aqui não dá. Agora vamos por 5, aqui dá 1, 1, aqui não dá, repete. E agora vamos por 7 para que a gente chegue aqui nesse 1, 1, 1, 1. Quem vai ser o nosso mínimo múltiplo comum? Então vai ser essa multiplicação. 7 vezes 5 dá 35. Vezes 2 dá 70. Vezes 2 vai dar 140. Aqui está o nosso mínimo múltiplo comum. Então significa, gente, que o encontro vai ser sempre de 140 em 140. Tá, mas antes agora de resolver a questão, gente, mais um detalhe. Tá vendo o número 4? Daqui a pouco, como eu disse, já vou fazer o finalzinho aqui da questão. Praticamente a gente já resolveu ela, mas olha só. Vocês lembram, gente, o que é um número primo? O número primo é aquele número que só dá para dividir por ele mesmo e por 1. Se nós pegarmos o número 5, quem são os divisores do 5? O 1 e o 5. Portanto, esse número aqui é primo. Quem são os divisores do 7? O 7 é primo. Eu só consigo dividir por 1 e por ele mesmo. Quem são os divisores do número 4? 4 eu consigo dividir por 1, por 2 e pelo próprio 4. Então, observem que esses dois últimos aqui, esse do meio é primo e esse último aqui, ele é composto. Mas aí, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Se eu comparar esses dois números, ou os 3 números, vamos pegar os 3, esses 3 números aqui, eles são chamados primos entre si. O que significa, Bart, dizer que eles são primos entre si? Que o único divisor comum entre eles é o número 1. O único divisor comum entre eles é o número 1. Aí tu pode dizer assim, tá, mas Bart, o 4, ele não é primo, ele é composto. Mas se eu comparar o número 4 com o número 7, eles são primos entre si.
O 4 com 5 são primos entre si, porque o único divisor comum entre eles é o número 1. E se eu comparar o 5 que é primo, o 7 que é primo, eles também serão chamados primos entre si. Então, não esqueçam, gente, quando falam primos entre si, muita gente acha que para eles serem primos, todos eles, ou todos aqueles números que eu tenho ali devem ser primos. Não! Para serem primos, o único divisor comum entre eles, para serem primos entre si, tem que ser o número 1. Aí tu deve estar dizendo, tá, mas o que isso tem a ver? Quando tu quer tirar o mínimo múltiplo comum e esses números são primos entre si, eu não preciso fazer essa decomposição. Eu não preciso. Ah, eu já cheguei à conclusão, eu enxerguei que eles são primos entre si. Quem é o mínimo múltiplo comum é o produto deles, direto. Quer ver, ó? 7 vezes 5 dá 35, e 35 vezes 4 vai dar 140, tá certo? Então eu já poderia achar direto. Agora, se tu pensar assim, tá, Bart, mas eu acho que eu não vou lembrar disso aqui, faz a decomposição que tu vai achar o resultado, tá? Só uma outra maneira de pensar, porque vale a pena a gente, né, aprofundar, saber um pouquinho mais. Eu sempre digo assim, quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que não sabe nada. Ah, mas essa frase é muito negativa. Então, aquela frase sim que eu gosto muito de falar, quanto mais a gente estuda, mais sorte a gente tem. Bom, agora, gente, vem o final do cálculo. O mínimo múltiplo comum é 140. Olha o que vai acontecer, gente. Como isso aqui houve, né, o avião lá pulverizou essa cana de açúcar aí, a plantação, ele pulveriza o primeiro avião de 4 em 4 horas, o segundo de 5 em 5, o terceiro de 7 em 7. Mas isso aqui aconteceu, os 3 aviões distintos, diferentes, pulverizando, aconteceu isso aqui. Daqui a quanto tempo isso vai acontecer de novo? Então, cuidado, gente. O primeiro foi 0. O primeiro foi 0, porque foi a primeira vez que aconteceu. A segunda vez é o 140. É quando eles irão se encontrar novamente. E o terceiro é 140 mais 140, que dá 280. Então, a terceira vez são 280 horas, fechando a letra A de América. Um aluno me perguntou, gente, e que pena, né? Ele errou a questão porque ele fez o cálculo assim. Ah, eu achei o mínimo 140, eles vão se encontrar 140, 280 e 280 mais 140, aí vamos ver se tem aqui a alternativa, tem, ó. 420, mas pensar assim está errado, porque o encontro deles, hoje isso aconteceu, tá? É o 0. É a mesma coisa eu chegar e dizer para vocês assim, ó, isso aqui são 3 remédios que eu tenho que tomar. O médico me receitou, diz assim, olha, Bart, esse remédio tu vai tomar de 4 em 4 horas, esse de 5 em 5 horas e o outro de 7 em 7 horas. Daqui a quanto tempo eu vou ter que tomar esses 3 remédios ao mesmo tempo? Então, como agora aconteceu, tá, a partir daqui é o 0. Então, o próximo é daqui 140 horas e o terceiro encontro vai ser, então, 280 horas. Então, quem errou essa questão talvez não tenha errado pela matemática e sim se atrapalhou ali na interpretação na nossa língua portuguesa. Tá bom, gente? Se gostaram do vídeo, deixa o teu like aí, deixa os teus comentários, é muito importante. Me digam quais as questões, que tipo de questões vocês querem que eu resolva aqui no canal. Compartilha aí com teus amigos, né? E para quem, eu sempre digo aí, não me conhece, te inscreve já no canal, me segue lá no Instagram. Tá bom, gente? Um abração, bons estudos, pensamento positivo, vai dar tudo certo, estamos juntos aí. Abração!